como esses, Parte da deixar entrevista bem claro para a gente o processo com o evolutivo professor dos evangelhos Fábio sinóticos, Salvador. que Fábio é Salvador. Marcos, depois Mateus, Sobre os evangelhos depois Lucas. sinóticos. Marcos foi escrito por volta dos anos entre 60 e 70, acredita-se por volta dos anos 67, 68. Mateus em torno dos anos 70, ali em volta, próximo da guerra realmente dos judeus contra os romanos, lá que resultou na queda de Jerusalém. E Lucas no final dos anos 70, dos anos 80, isso do século Boas I, datações, hein? depois de Cristo. Aproveito para, sim, fechando a colocação do Moré Jartov, o que acontece? Como eles são anônimos, não há por que a gente considerar um mais verdadeiro do que o outro. Só foi uma pergunta. Eles nascem em comunidades diferentes. Ele está explicando. Eles nascem a partir de necessidades diferentes. Eles nascem em contextos, em momentos históricos diferentes. Então, por ter essas características distintas, eles apresentam suas versões a seu modo, tendo como centro unificador que é Jesus de Nazaré como o Cristo. É isso que unifica a mensagem. Né? Então, os três querem fazer seus leitores, seus ouvintes, porque é bom lembrar que naquela época poucas pessoas, não é todo mundo que lia, né? Ouvia a leitura nas sinagogas, nas reuniões, nas igrejas, no cristianismo, nas reuniões nos lares. Então, esses primeiros leitores e ouvintes, eles precisavam acreditar em Jesus como Cristo. Jesus como Cristo. Era uma necessidade, né? Uma necessidade. Então, é uma pregação. Os evangelhos, na verdade, é uma grande pregação a respeito de Jesus que viveu, na época que eles estão sendo escritos aqui, já havia passado 40 anos da morte de Jesus. Ao longo desses 40 anos, foi tudo colocado de forma oral, uma tradição oral foi construída, tudo isso que está registrado nos evangelhos foi passado para outro de maneira oral. Outros documentos que nós perdemos, que não temos acesso, não chegou até a gente, provavelmente foram escritos. Uma das evidências, a fonte Q, que eu citei agora há pouco, que é o material que Mateus e Lucas usam, que tem tanto em Lucas quanto em Mateus, mas não tem em Marcos, que não há registro de fatos, de narrativa, só de falas, de ensinamentos. Então, é muito provável que esse material estava num documento que tanto Mateus quanto Lucas tiveram acesso. Então, é uma evidência de que outros documentos existiram ao longo desses 40 anos, tanto oral quanto escrito, documentos todos. Acredita-se também que muitas dessas narrativas dos evangelhos poderiam estar escritas isoladamente, né, em algum material ou outro, que num determinado momento, no caso de Marcos, que foi o primeiro evangelista a reunir toda essa tradição oral e esse material que tinha escrito, acredita-se no proto-Marcos, né, talvez uma versão inicial de Marcos antes dessa versão final, e reuniu tudo e construiu o primeiro evangelho, que seria ali o primeiro texto para mostrar que Jesus é o Cristo. A partir disso, Mateus e Lucas tiveram acesso a Marcos de maneira separada, tiveram acesso a fonte, tiveram acesso a outras tradições, porque existem tradições que só estão em Mateus, existem tradições que são exclusivas de Lucas. O maior exemplo disso é a narrativa do nascimento de Jesus. Quem já prestou atenção, a versão do nascimento de Jesus em Lucas é diferente da versão do nascimento de Jesus em Mateus. E, curiosamente, em Marcos não tem uma narrativa de nascimento, de anjo, de visita, de gravidez, né? Já começa falando de Jesus como filho de Deus, e Batista falando do ministério, e lá para frente fala que ele era filho de José, de Maria e tal. Mas não há uma narrativa.
longa sobre o processo de gestação, de nascimento. E Mateus, Lucas tem, mas cada um tem uma versão distinta. Então, aquilo ali provavelmente são materiais que eles coletaram, tiveram acesso em comunidades diferentes, exclusivas, que um não conheceu a do outro, e foi agregado ali à sua versão do Evangelho. Aproveitando, só para dar alguns dados para o pessoal, os dados aqui, por exemplo, o Evangelho de Marcos, 76% dele está distribuído para Mateus e Lucas. Essa é a chamada tradição tripla. São os textos que você encontra nos 3 evangelhos. Desses 75%, são aliás, como Marcos é muito menor do que Mateus e Lucas, 76% de Marcos em Mateus representa 45% do evangelho de Mateus. Então, não sei se deu para entender. É o 76% de Mateus, tem Marcos. O volume de 75% em Mateus se torna 45% de Mateus. E em Lucas se torna 41%. Então, 41% de Lucas veio de Marcos. 45% de Mateus veio de Marcos. Ainda em Marcos, você tem 18% do Evangelho de Marcos são materiais que só Marcos e Mateus, que Mateus usou, mas Lucas não usou. Mateus usou e Lucas não. 18% de Marcos, Mateus utilizou, mas Lucas não. Lucas. E 3% de Marcos, então, Lucas utilizou, na verdade, é um pivô dos evangelhos sinóticos, né? E mais 3% de Marcos, para fechar os 100%, nenhum dos dois utilizou. É exclusivo de Marcos. Voltando para Mateus, 45% veio de Marcos, 10%, mais 10% veio de Marcos também, mas que Lucas não utilizou, então acaba sendo 55%, mais da metade de Mateus é Marcos. É o evangelho. Aí você tem 25% de Mateus que ele compartilha com Lucas, também tem em Lucas, mas não tem em Marcos, que é porque eu tenho falado. E 20% de Mateus, que é exclusivo dele, nem Marcos nem Lucas tiveram acesso. Interessante esses dados. Fechando aí os 100%. Material 55% veio de Marcos, 25% da fonte Q e 20% é exclusivo. Chegando para Lucas, para fechar, você tem os 41% que veio de Marcos. Aí você tem 23% que é a fonte Q, que ele compartilha com Mateus. Em Lucas, os 25% que está em Lucas é 23%, Lucas é maior. E o material exclusivo de Lucas, que é 35%. Só Lucas tem. Você vê que Lucas, portanto, teve acesso a tradições, a materiais exclusivos, muito mais do que os outros. Né? E isso talvez ele fala isso na abertura, né, do Evangelho. Na abertura, que ele faz uma investigação apurada dos fatos. Eu penso, não sei se pode ser isso, mas como eles são anônimos, talvez exista alguma possibilidade do Evangelho de Lucas, ter sido escrito por um dos pais da igreja, já que ele foi feito mais tarde? Existe essa possibilidade? Talvez haja algum material, alguma crítica que tenha encontrado algum indício para isso. Mas dentro de um trabalho de crítica textual e crítica histórica, que a gente tem acesso a material que procura ser, vamos dizer assim, eu diria, menos liberal, né? Assim, tentar colocar o entendimento mais próximo daquilo que torna o texto mais verdadeiro. Não há essa possibilidade, porque se tivesse sido os pais da igreja, você já teria que colocar o Evangelho de Lucas depois do ano 100, né, aproximadamente. A partir do ano 90, ano 100. Então, isso tornaria ele um livro muito tardio e entraria em choque com
podemos dizer assim, com o paralelo que ele tem com outros materiais do Novo Testamento, como as cartas de Paulo. Então, existe um paralelo teológico do Evangelho de Lucas com escritos paulinos, até mesmo com o próprio Apocalipse. O Apocalipse e aí pode ser, né, um tema para um outro momento. Com certeza alguém pode estar bom. Mas o Apocalipse é um livro que nasce também a partir do ano 70. O Apocalipse é sempre visto como os anos 90, porque é atribuído sempre a João, o evangelista, mas o Apocalipse também. Ele não é anônimo, tem um João que assina, mas aquele João não se sabe quem é. Não necessariamente é João o apóstolo, é o João. Mas, para além disso, a estrutura do Apocalipse você consegue evidenciar, consegue notar que o Apocalipse ele é um sanduíche, assim como ocorre com muitos textos do Novo Testamento, né? Ele é de fases diferentes. Existe um Apocalipse, anos 70, um texto ali dentro. Isso aí dificilmente você tem essa informação. Né? Mais soltando antigo, aí né? bem. Escrito primeiro, depois o texto mais novo, que foi colocado em torno desse texto mais antigo. Como ocorre com Deuteronômio, por exemplo. Então, o Apocalipse tem isso. Tem muita coisa no. Lucas não pode ficar tão tarde, assim, senão acaba criando problemas maiores nesse entendimento. Eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte. Eu quero agradecer aqui, Som Cruz está me ouvindo, e Djalma Roma, do Alicense para o YouTube. O canal desse homem aqui é terrível, velho, de bom. Massa. Me ajuda mesmo as pessoas a quem precisa na segunda fase do canal. Para o YouTube, muito bom mesmo. E o Som tem uma pergunta aqui, falando do nascimento de Cristo. Ele chegou mesmo a ir para o Egito? A pergunta aí. Tá dando retorno na voz, né? Você ouviu a pergunta? Ouvi, o áudio tá ruim ainda. Tá dando retorno, deve ser o meu mesmo. Falando do nascimento de Cristo, ele chegou mesmo a ir para o Egito? Aí eu vou mutar o meu microfone e você responde. Vai. Certo. Professor Fábio Salvador. Veja bem, na verdade, como eu tenho colocado, cada evangelista, eles trazem uma versão, né, diferente. Muito interessante. E aí Mateus faz essa referência de Jesus ter ido ao Egito. Não é exatamente o tema da live, né, tratar dessa questão da própria exegese de textos, mais do que exegese, de fazer crítica literária, crítica textual e até crítica da tradição, aí nesse caso, crítica da redação, crítica da forma. Tem várias críticas que podem ser feitas, né? Que podem ser feitas para evidenciar o quê? Evidenciar se aquilo que está registrado é histórico ou se é literário. Interessante. Talvez tenha pessoas nos assistindo que não vai entender de imediato o que a gente está colocando, mas o conhecimento ele é maravilhoso, mesmo que você não entenda de imediato, você pode buscar, vai ficar aquela pulga atrás da orelha e você vai procurar entender. Nada é para você se assustar, né? E não é esse o objetivo. O objetivo é fazer as pessoas amarem mais o conhecimento. Então, existe nos textos bíblicos, especialmente no caso aqui que está tratando dos evangelhos, nos evangelhos, tem até um livro aqui que eu recomendaria para o pessoal, Teologia do Novo Testamento, de J. Jeremias, livro muito bacana. E aqui, por exemplo, ele vai trabalhar com essa questão de evidenciar aquilo que realmente foi dito por Jesus, teria sido dito historicamente por Jesus, e aquilo que não foi Jesus que disse, mas foi o evangelista que disse que Jesus disse, né? Que colocou a fala no personagem Jesus dentro do evangelho por uma necessidade da comunidade. Não é que o evangelista esteja mentindo, o evangelista está apenas complementando falas históricas com falas literárias, né?
dentro do mesmo sentido, sem negar as falas históricas, sem negar a personalidade histórica de Jesus, mas complementando, tipo, cobrindo as lacunas, né, que os fatos históricos deixaram, na medida em que esses fatos já ficaram no passado e só tem memórias, e memórias são sempre limitadas. Ninguém ali tinha todas as memórias do que Jesus fez e falou. Ninguém tinha mais. Então, foi se perdendo ao longo do tempo, na medida que um falava para o outro, passava para o outro. Então, por mais que os apóstolos viveram aquilo, mesmo quem estava com Jesus vivendo, Pedro, Tiago, João, ninguém guarda tudo. Né? Ninguém vai ter todas as falas registradas na sua memória. Realmente. E ninguém escreveu. Os evangelhos não são diários, não foram escritos na medida que as coisas foram acontecendo. Depois. Foram escritos décadas depois. Então, quando a história, o fato histórico não dava o suporte completo, o autor dos evangelhos tinha a liberdade de completar com uma fala literária. Né? Isso é uma liberdade de quem escreve. Quem escrever qualquer biografia vai ter essa liberdade de complementar, né, alguma coisa literariamente ali, sem necessariamente ser histórico aquele evento, aquele fato, aquela fala. Bem acurado de cada então, se tratando dessa questão de Jesus ter ido ao Egito e outras questões ligadas ali às narrativas de nascimento, nas narrativas de nascimento podem existir questões literárias e não históricas, como, por exemplo, é questionado se Jesus nasceu em Belém, né? Porque Jesus foi conhecido historicamente como Nazareno. Claramente ele é de Nazaré, né? Não de Belém. Mas, dentro do objetivo de Mateus, que é sustentar a messianidade de Jesus a partir da relação dele com o Antigo Testamento, o cumprimento das profecias em Jesus, era necessário, né? Não só Mateus, mas todos eles, Mateus e Lucas, ambos, era necessário fazer com que isso se cumprisse, e aí era necessário que Jesus nascesse em Belém, para que ele tivesse ascendência davídica, né? Toda aquela questão mística em torno de Davi, do trono de Davi, etc. e tal. A questão do Egito entra nesse mesmo processo. Né? A questão do Egito perpassa pela narrativa do assassinato das crianças por parte de Herodes, uma necessidade de fuga. Então, o Egito sempre foi uma grande potência no Oriente Médio, né? Sempre foi um espaço que poderia se encontrar refúgio, poderia se encontrar força, poder político para qualquer necessidade, seja de governos ou de pessoas. E havia também uma necessidade, uma profecia, né? Do Egito trouxe meu filho. O evangelista faz esse link entre a ida de Jesus ao Egito e a profecia do Antigo Testamento. Mas ele ter ido ao Egito ficaria nessa discussão entre ter sido histórico ou ter sido literário. Se o autor ali acrescentou algo ou não naquela narrativa. Na sua opinião, não há nada que impeça de ter sido histórico, né? Só que aí entra na questão de ele nasceu ou não nasceu em Belém. Porque para ele ter ido ao Egito, foi porque ele nasceu em Belém, ameaçando Herodes como futuro rei, né? E Herodes mata as crianças ali, e eles precisam fugir ao Egito. Então, não impediria que ele tivesse ido ao Egito. Mas como isso está ligado ao fato de Belém, pode muito bem ser literário e não ser histórico, porque historicamente o Jesus histórico é muito mais provável ter nascido em Nazaré, e o Jesus que nasceu em Belém é um relato literário e não histórico. O professor Fábio aqui não costuma dar veredito final, dizer foi isso ou foi aquilo. A minha metodologia é sempre apresentar as possibilidades e os estudantes têm liberdade, né, de optar pela versão histórica ou pela versão literária de Mateus. Sim. Pronto. Então, não há
não há um consenso por causa dessa questão de Belém, né? É muito provável que tenha sido literário, né? Muito provável. Existe uma área da teologia que é o estudo do Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? Seria você tirar toda a questão de fé e a questão de interpretação por parte da igreja primitiva em torno de Jesus. Porque, assim, como eu disse, o assunto é muito extenso. Então, o que acontece? Você tem um Jesus que viveu na Galileia no século I até o ano 30. Ponto. E você tem relatos sobre ele escritos a partir de 40 anos depois, por comunidades que acreditam nele como Messias. Então, quem escreve sobre Jesus é quem acredita em Jesus como Messias. Então, já vamos dizer assim, são livros que nascem da fé. Né? Então, não são livros históricos. O livro de Mateus mesmo é científico do termo. Travou aqui, travou. Uma observação. Sim, e aí o que acontece? Quando você faz um estudo, então, retirando essa parte da interpretação e da crença de quem escreveu o texto, busca elementos somente históricos, aí você está em busca do Jesus histórico. E aí, em busca desse Jesus histórico, só vale elementos que tenham sustentação histórica. Só que a gente está lidando aqui com pessoas de fé também. Né? Então, não é justo da nossa parte, eu penso assim, somente apresentar a versão científica da coisa, mas tem a versão também de fé interpretativa, que é a mesma versão que a gente tem na Bíblia, até porque tem muita gente que crê em Jesus conforme a Bíblia, conforme os autores bíblicos. Então, eu acho mais adequado as pessoas terem liberdade para escolher entre manter a versão apresentada pelos evangelhos ou buscar a versão histórica. O que não é admitido, eu acho que não se pode admitir, é a ignorância. Eu opto em crer em Jesus na visão da fé dos evangelhos, mas eu sei que isso é a visão da fé dos evangelistas, eu tenho consciência. Então, eu acho que isso aí é aí que mora a verdade, né? O conhecimento, de fato, é você... Eu opto por isso aqui porque eu sei e quero crer assim. Agora, os extremos, não quero nada de conhecimento de científico, de técnico. E também, não, está tudo errado, só vale o que for científico, histórico. A gente sabe que existe conhecimento científico, conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento do senso comum. Existe uma gama de conhecimentos que faz com que a humanidade sobreviva e se reproduza ao longo dos séculos. Né? Então, a gente precisa ter, claro, esse diálogo sempre com as diferentes versões das coisas, dos fatos, inclusive quando se trata de fé. Deixa eu agradecer aqui a negócio da China, Shopee, AliExpress, obrigado, meu amigo também, e Djalma Roma, São Cruz. Deixa eu falar, o Evangelho de Mateus é bem claro isso aí que você está falando, porque ele é bem apelativo, né? Ele chega a ser bem apelativo. Ele escreve 10 linhas de está escrito no Antigo Testamento. Ele escreve mais escrito no Antigo Testamento. Ele vai recorrendo o tempo todo nos relatos dele. Ele é apelativo mesmo. Pode ser um evangelho religioso da Escritura. E, às vezes, inclusive, é interessante que ele usa os textos do Antigo Testamento, em alguns momentos, até de maneira equivocada. Sim. Sem considerar o contexto lá no Antigo Testamento. Ele cristão, ele foi bem sincero. Tem versões que está lá e você vai no Antigo Testamento e está em outro contexto, não está falando nada daqui. Aquela questão da Virgem, por exemplo, né? A Virgem dará a luz, então ele usa o texto lá de Isaías, sendo que lá no contexto de Isaías o sentido é outro. 7, 8 e 9, é uma playlist. Vai e aplica, né, na vida de Maria, na versão e no relato sobre se não for inscrito no canal, Maria. se inscreva, deixa seu like. Mas assim, isso a gente tem que entender.
caso, né, a linha que eu trabalho de interpretação, a gente tem que entender não como algo negativo. E a gente consegue enxergar isso aí como natural do processo, porque você está lidando com alguém de fé, que crê em um Jesus como Cristo, que está escrevendo para uma comunidade de fé e que quer justificar essa fé usando a Bíblia que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento. Justificar a base da fé. Então, é o mesmo que a gente faz até hoje. Então, Se assim, você é também quer ser natural. entrevistado, fala Sim, comigo aqui nos comentários desse vídeo. Parece que o público no caso, o público de Mateus era mais exigente, né? Era mais assim, de Bíblia, na linguagem de hoje, vamos dizer assim, era mais de Bíblia. E o público de Marcos já não era, o público de Lucas me parece ser mais histórico, ele é mais histórico, ele vai buscar as fontes, etc. Isso. Acredita-se que o público de Mateus eram cristãos de origem judaica. Isso é possível perceber pela forma como ele monta o seu evangelho. Quer dizer, Mateus usa muito referências do Antigo Testamento. Mateus, ele monta o evangelho em cima de 5 sermões de Jesus, meio que querendo fazer referência aos 5 livros da lei. São 5 grupos de sermões. Mateus também coloca Jesus como autoridade sobre a lei. No Sermão da Montanha, Jesus, a lei vos disse isso, mas eu vos digo. Então, como que Jesus fosse o novo Moisés. Então, Mateus usa muito as simbologias, as representações da antiga aliança para aplicar em Jesus. O público de Marcos é muito provável que tenha sido cristãos de origem gentílica latina, né? Muito ligada a Roma. Por isso que a tradição associou a Marcos, que no caso de Marcos teria sido ele assessor de Pedro, né? Segundo a tradição cristã, Pedro ditava e Marcos escrevia. Mas a gente sabe que é uma tradição, mas o texto é anônimo, pode ter sido ou não. Mas, de qualquer forma, no texto de Marcos fica evidente que ele escreve para gentios que não conheciam a cultura, muito bem a cultura judaica. Um exemplo de Marcos é quando ele traduz as expressões aramaicas. Quando Jesus pede para a menina de Jairo se erguer, aí ele coloca na boca de Jesus palavras em aramaico, talitakumi, né? O talitakumi. Vê se eu falei certo, se eu estou aprendendo um hebraico direito. Na época eu falava com uma interjeição, talitakumi. Levante, né? Talitá. Então ele traduz. Marcos vai lá e traduz. Menina, levante-se. Também na crucificação de Jesus, né? O Eli, lama sabachthani, quando ele também traduz Deus meu, porque me desamparaste. Inclusive, aquela expressão é o Salmo 22, está lá no Salmo 22, né? É o uso do Salmo 22. Ali também. Então, Marcos tem esse cuidado de traduzir também a cultura, quando ele, não lembro qual capítulo, ele fala sobre a questão de lavar as mãos. Ele explica, no texto ele explica que os judeus tinham o costume de lavar as mãos. Então, fica claro que ele está escrevendo para um público que não conhece bem a cultura judaica. E Lucas escreve para um público provavelmente mais culto, de cultura mais grega, uma vez que ele, já na abertura, diz que o livro é endereçado ao Teófilo, pode ter sido uma pessoa, ou pode ter sido um pseudônimo, um termo para amigo grego, é grego. Né? É o Filo, né? Amigo de Deus. Filo, amigo de Deus. Então, ele escreve já o nome Teófilo, que é um termo grego, um nome especificamente grego, já indica que ele está escrevendo para uma comunidade de cultura grega. E aí, ao longo do Evangelho, fica claro a insistência dele em entender Jesus como filho do homem. Então, entre os gregos tinha muito aquela coisa dos deuses, dos semideuses, né? Homens divinos. Então, ele é meio que querendo mostrar que Jesus é esse. Também com o
E também a questão dos pobres, a preocupação com os pobres, com as mulheres. O Lucas tem muito essa preocupação. A preocupação em todo o